Olá, está começando mais um Café com Letras e no programa de hoje a nossa entrevistada é a Josiane Dutra, escritora, autora do livro As Mortes de Sofia. Nos traz aqui uma história que podemos dizer já num primeiro momento autoral, mas nós vamos continuar no bate-papo e as pessoas vão entender melhor o livro As Mortes de Sofia. Josiane, é um prazer recebê-la. Eu que agradeço pelo convite. E para quem vai tomar contato pela primeira vez com a obra As Mortes de Sofia, que já está na segunda edição, isso é um ponto bacana de destacar, quer dizer, o livro foi aceito, tanto que forçou uma nova tiragem, a Maneco, a tua editora, né? E por que esse interesse, a que deve o sucesso, digamos assim, do livro? Tá. Na verdade, o livro As Mortes de Sofia, então, é um relato pessoal, eu diria uma semi-autobiografia, porque eu conto a história da minha vida e a história de um namorado que teve leucemia. Então, é um relato fluente, abrange todas as idades, mas também a adolescência, né? Então, o livro ele foi bastante aceito nas escolas. Então, eu acredito que ali teve uma repercussão muito boa e acabou a primeira edição através disso, né? Enfim, e aí partimos para a segunda edição. Quando nós vamos falar das histórias, eu sempre tento ter o cuidado de não contar a história inteira, para que as pessoas pelo menos leiam o final. Tenho a curiosidade de ler o livro. Mas como é que foi a construção? Porque para que as pessoas entendam, As Mortes de Sofia, a Josiane se autodenomina Sofia, né? Com o conceito de que Sofia está associada à ideia de sabedoria, enfim, e diversos outros conceitos. E aí é contada a tua trajetória desde a infância, superando doenças, mortes na família, divergências, culminando então no grande problema que foi esse teu ex-namorado que teve leucemia e toda a tua convivência com o processo de, às vezes, de recuperação, mas que em última análise terminou com ele, de fato, chegando a óbito. Como foi construir essa história de modo a não se tornar aquele sentimentalismo exagerado? Porque parte da ideia é que todo mundo tem a sua história para contar e que nem sempre é muito feliz. Há percalços, altos e baixos. Como tu conseguiste ainda, não só pela troca de nomes dos personagens, mas também para tornar isso uma coisa mais isenta, ainda que fosse autobiográfico? Eu tentei, na verdade, colocar no papel algo que demonstrasse para as pessoas identificar, porque todo mundo tem um problema, como você falou, todo mundo tem uma doença na família, existem vários problemas que acontecem na vida de qualquer indivíduo. Mas eu quis relatar a história, sim, quando eu saí do hospital, onde meu namorado, né, veio a falecer. E eu queria contar, então, essa história para deixar uma lembrança, sim, uma lembrança, mas para as outras pessoas também conseguirem superar algumas perdas, porque eu falo muito das perdas, por isso que diz As Mortes de Sofia. Então, eu não falo apenas de uma morte, eu falo de mortes que ocorreram na vida da Sofia desde criança até se tornar mãe e que marcaram ela para ver como ver uma nova vida, né? Porque a cada morte tu pensa, como eu vou viver novamente? Então, a Sofia aprendeu a lidar com isso. Não é fácil, né? Mas a superação foi feita, né? Foi construída através do livro. Então, para mim, foi uma libertação disso. Eu acho que passar para os outros essa história, para mim, foi gratificante. Um detalhe que tu traz, antes da gente continuar no enredo da própria história, é que a morte geralmente é encarada como uma situação definitiva, mas ao término de todo o ciclo, de toda a vida. E tu traz a conotação de várias mortes. Quer dizer, embora tenhamos muitas dificuldades, não quer dizer que aquilo ali termina a sua vida. Você pode, ao longo da própria vida, ir renascendo. Se renovando, renascendo. Se eu estou entendendo bem o conceito que tu tentaste passar, é por aí, né? Isso, é por aí mesmo. Eu acho que é isso que eu quis dizer, que acontece, sim, as coisas terríveis, eu digo, na vida, porque a morte, a gente não está preparado para a morte, né? A gente sempre quer ganhar, né? A gente nasce porque a gente quer ganhar, porque a gente quer crescer, a gente não quer morrer cedo e assim por diante, né? Então, eu acredito que ali eu mostro,
faço através da escrita essa forma de tentar se recuperar, se reinventar, de ir buscar um novo dia, tentar reviver mesmo, acho que é isso. Acompanhando os teus relatos na convivência com teu ex-namorado, aqui intitulado Alan. Alan, isso. Exatamente, né? Tu traz uma rotinas que são muito comuns, por exemplo, com quem convive com pacientes com câncer, né? E o caso da leucemia, as pessoas sabem, é um problema que acontece na medula óssea. Então, se tu não encontrares doador compatível, não pode chegar a óbito, e muitas vezes até encontra doador, mas o organismo rejeita, né? É uma situação bastante complicada. Como é que foi a convivência nesse processo? Tu também citas um outro personagem que em determinado momento surge na história, ele já recuperado de leucemia e serve como estímulo, tanto para ti quanto para o teu ex-namorado, ainda que infelizmente o teu ex-namorado teve uma situação diversa daquele que se recuperou. Como é que é esse processo de conviver com pacientes com câncer? Não, com leucemia, desculpa. Isso, que não deixa de ser o câncer na frustração paralela. Né? Isso, a leucemia, né? Então, na verdade, é uma experiência, assim, intrigante, porque a cada dia que passa, tu quer que a pessoa viva. Então, todos os dias é uma incógnita, né? Tu não sabe se a pessoa vai estar viva naquele dia do teu lado. Então é complicado, tu tem que ter, assim, força mesmo, fé. Quando eu falo bastante da fé no livro, não numa religião específica, eu comento, porque cada um tem a sua religião, mas eu acho que a fé, né, a esperança, né, de tu poder viver mais um dia. Então por isso que eu digo assim, o dia é um presente, né, de Deus, né, enfim, qualquer religião, eu acredito que a gente tem que aproveitar o dia da melhor maneira possível. Então, todos os dias quando eu estive com a Alan, eu aproveitava da melhor maneira possível, tentando passar para ele sempre coisas boas, a esperança que ele podia viver novamente. Quando conhecemos o outro paciente, na verdade, né, com leucemia, que se recuperou, sim, foi ótimo, porque deu um gás, né, deu aquela força, não, ele pode, eu também posso, né, deu aquela esperança, uma força maior. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha um outro tipo de leucemia, que é a crônica, né, então a crônica, ela tem um período maior e talvez com mais chances. O meu ex-namorado tinha leucemia aguda, então a linfo, que a gente chama, né, nos linfos. Então ali começou a gerar a minha intriga de saber por que a crônica é assim, e eu procurava entender mais. Então eu ia nas bibliotecas, tentava me informar então sobre o que era a leucemia linfoblástica, né? Enfim. Mas eu acho que viver com uma pessoa de câncer, de leucemia, enfim, a gente aprende muito, né? Muito mesmo, aprender a viver. Acho que essa é a Porque, para que as pessoas entendam, e aí, como tu conviveste melhor, pode inclusive me corrigir se eu falar alguma questão errada, mas basicamente há um problema nas defesas do organismo. A leucemia também atua nesse sentido, o organismo fica mais vulnerável, né? Por isso também a dificuldade de recuperação e o motivo pelo qual tantas pessoas morrem acometidas por essa doença, né? Na verdade, a leucemia em si, né, acaba não matando a pessoa, acaba acontecendo outras coisas, né? Que foi o que aconteceu com Alan, né? Que eu conto no livro, ele teve, na verdade, um problema no pulmão e aí que agravou, né? E aí começou os órgãos a parar. Então, na verdade, tu acaba morrendo por causa que tu não tem mais as defesas, por causa do tratamento, né, da quimioterapia, enfim. E aí tu fica com a imunidade baixa, né? Não é muito fácil. E no teu relato pessoal também é interessante, porque já com 2 anos de idade tu tiveste uma doença muito grave, que na época não chegou a ser exatamente detectada, e aí, pelo que se conta no livro, teria sido por, de repente, orações, motivos assim os mais diversos, mas que não chegou a saber exatamente o que aconteceu, mas tu ficaste curada. E 4 anos depois, já aos 6 anos de idade, aí tu tiveste uma infecção generalizada que forçou também uma cirurgia. Aí tem tua própria convivência familiar, com teu avô dependente de álcool, teu pai com algumas dificuldades nos negócios, vocês mudando repentinamente de casa, quer dizer... O que é interessante é que as maiores dificuldades na tua vida são já em tenra idade, ao longo da infância e depois
já na juventude com o primeiro namorado. E parece que depois a tua vida ficou mais tranquila. Ficou mais tranquila. Depois deu uma amenizada, né? Seria isso, então? É, isso mesmo. Tu sofreste tudo na largada para viver uma boa depois. Tentar viver melhor. Ou aprender a viver melhor, né? De repente foi experiências que me fortaleceram para viver melhor, né? É bem isso aí. Então, eu conto um pouquinho, então, da infância, até para como eu ia escrever o livro, né? Porque aí a gente se pergunta, né? Eu quero contar a história, sim, da leucemia, né? Enfim. Mas como chegar até a história da leucemia? Então, eu tinha que partir por um princípio, né? Então, eu comecei pela minha história. Então, sim, eu conto da doença que eu tive aos 2 anos, que não descobriram ainda o que foi. Eu não dormia à noite, não dormia durante o dia, então passava dias sem dormir. E aos 6 anos, daí em 2 anos, quando eu tinha 2 anos, enfim, as orações, a ida ao médico fez eu ver uma imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, que eu conto no livro, e aí me fizeram, né, acreditaram que poderia ser um lugar que pudesse me trazer a cura, e foi ali que acho que a oração aí dos pais... ao santuário, né? Ao santuário, e aí eu comecei a dormir tranquilamente. E aos 6 anos eu tive, então, a infecção generalizada que me marcou muito, porque eu não podia caminhar, eu não caminhava mais, eu não comia por dia. E a que se deveu essa infecção generalizada? Não também se descobriu. Não se sabe. Não se sabe. Então foi assim, e aí na adolescência teve esse problema, mas eu aprendi então a lidar com esse tipo de situação que eu digo. E aí para as pessoas mais religiosas, digamos assim, mais praticantes, voltando ainda naquele ponto que tu falas, da Nossa Senhora de Caravaggio, é extremamente impactante para quem está lendo, que tu aos 2 anos de idade visualiza a imagem da santa pela primeira vez e já pronuncia o nome. Isso. O que causou um alvoroço todo no teu âmbito familiar, e aí sim que tiveram então a ideia de te levar ao santuário, né? Isso. Eu lendo aquilo realmente me chamou a atenção. Claro que eu não sou dos mais fervorosos assim, do ponto de vista de religião, sim, mas fiquei bastante impressionado também. Foi o que impressionou, e que foi por isso, devido a essa, né, ao eu pronunciar Nossa Senhora de Caravaggio com 2 anos sem conhecer, então chamou a atenção sim dos meus pais, que me levaram por vários dias, enfim, também, né, depois consecutivamente, para mim poder me recuperar, e foi ali que eu me recuperei. Então foi bem... O que chama a atenção é o seguinte, lendo os relatos, inclusive na 2ª edição, no verso do livro, há uma série de personagens aí da nossa cultura local que escreve, eles escrevem aqui os motivos pelos quais gostaram do livro. Um deles é o Willy Bergamin, que nós já entrevistamos aqui recentemente, Jaque Bump, Rafael Machado, entre outros. Mas por esses relatos, o que acontece? Geralmente as pessoas costumam reclamar muito. Estou com dificuldade financeira, ou por que eu fiquei doente em razão de tal motivo, ou com os meus pais está acontecendo tal problema. E aí as pessoas deparam com situações de extrema diversidade, como tu trazes aqui, e gera um alento, né? Por exemplo, se ela conseguiu superar, então esse meu problema aqui não é tão grave quanto eu imaginava. Talvez seja esse o primeiro choque de quem lê a obra e passa a valorizá-la. Não tanto no sentido de te exaltar pela capacidade que tu tiver de superar os problemas, mas de ver que não é tão difícil viver, digamos assim, né? Apesar das dificuldades, podemos, quem sabe, alcançar esses renascimentos, como a conotação da tua obra traz aqui, nessa alegoria da ideia de Sofia superando suas mortes, né? O que me chama a atenção e que eu gostaria que tu trouxeste é essa questão da fé, que independentemente da religião, de credo, como é que acontece, no momento de tanta diversidade, uma pessoa ter ainda mais fé e persistência e vontade de superar, como a gente observa de uma forma tão gratificante, às vezes até emocionante, com quem tem câncer, como nós já referimos, né? E no teu caso especificamente, a experiência que tu tiveste com o ex-namorado com leucemia.
Na verdade, eu sempre falo que a religião, enfim, não é o mal do mundo, né? A intolerância é o mal do mundo. Então, eu falo um pouquinho da religião também no livro para trazer isso, porque as pessoas às vezes criticam, aquela pessoa católica, é espírita. Eu acho que não é isso que vai fazer diferença. A fé e a esperança é o motivo mesmo de tu acreditar que existe sim um novo caminho, né? Um novo motivo de viver. Então, eu conto sim a fé ali no livro muito presente, ela está, né? Mas é essa fé que me fez eu acreditar, eu me agarrei na fé para tentar seguir, né? Para tentar ajudar o meu ex-namorado, enfim, a tentar batalhar por uma nova vida. E eu acho que foi a fé e a esperança que me fez retomar e ter uma família hoje, né? Eu acreditei que eu podia ter um novo amor e hoje estou casada há 16 anos. Isso tu citas também já na parte final do livro. Tenho uma filha, então, na verdade, foi por aí, assim. Eu acho que a fé em si não independe de qual religião específica, o nome da religião que se diga, né? Sim. E por que tu achas que em situações de grande adversidade, as pessoas acabam tendo ainda mais fé e perseverança para tentar superar? São fatores externos, de pessoas que estão ali motivando, ou a própria pessoa sente que está numa situação extrema e que depende só dela, tentar superar? E aí nós vamos ver outros exemplos também no esporte, né? O sujeito está lesionado, de repente entra e consegue decidir um jogo de futebol. Sim, sai brilhante. Por quê? O que a partir da tua experiência motiva? Assim, o que muitos vão dizer assim, o algo a mais, aquilo que nem a pessoa acreditava que era possível. Então. Na verdade, eu acreditava que era possível, mas eu acreditava na vida. Eu queria a chance de viver. Então é isso que eu fazia com que também as outras pessoas que estivessem ao meu redor acreditassem, que eles podiam sim viver, nem que fosse mais um dia, mas viver bem, viver na forma melhor possível. Eu acho que é isso, é a vida. Eu acho que o presente é a vida. Indiferente do que... Eu não sei do meu amanhã, né? Eu sempre digo, eu não sei daqui um dia. Então, muitos dizem, quando eu vou morrer eu não vou levar nada, mas tu vai deixar o teu legado, tu vai deixar as coisas boas também que você fez. O livro não deixa de ser uma coisa boa que eu vou deixar para os outros. Então, não vai se morrer essa história, né? Então, acho que é isso, é a vontade. Os filósofos trabalham muito bem com isso. Tem um filósofo francês, o Luc Ferry, que num dos livros dele... Tem um título até de autoajuda, Aprender a Viver, mas não é necessariamente isso. Ele reúne de uma forma mais palatável várias teorias e, em forma de relatos e experiências, vai passando, problematizando a questão da morte, né? E as pessoas se apegam a diversas formas para se perpetuarem, né? Uns vão pensar assim, não, se eu tiver um filho, ele vai continuar, digamos assim. Ou tu citaste a questão do livro, né? Que não deixa de ser, de certo modo, uma forma, né, porque vai passar de geração. Uma marca, né? Isso, vai deixar uma marca, essa história não vai, de certa forma, vai eternizar, né? De uma certa forma, é isso. Exatamente. Josiane, eu quero te agradecer, um bate-papo muito legal que tivemos aqui, usando como pretexto a própria história do livro, conseguimos tratar de diversos aspectos que quem está nos acompanhando deve, de uma forma ou de outra, ter se identificado, para o bem ou para o mal, mas se identificou e também pode fazer a sua crítica e depois ler o livro e talvez encontrar pontos que nós, nem tu como a escritora, nem eu como leitor, encontramos até aqui. Essa é a graça da leitura, né? Sempre achar pontos diferentes e estender a crítica e o debate. Fica um espaço para que tu toque um ponto que nós não temos abordado até aqui, faça as tuas considerações, digamos assim, José. Até você falou uma coisa bem importante agora. Cada um, né, que lê o livro talvez tire um aprendizado, uma forma diferente de encarar ou criticar mesmo, né? Porque ou a crítica tanto construtiva ou, né, enfim. O livro ele deixa várias entrelinhas também que tu pode ver. Às vezes eu falo de alguma coisa que deixa entender que é outra. No final do livro, o final mesmo é surpreendente e ao mesmo tempo ele deixa uma certa intriga, né? Então é bem isso aí, entre linhas, né? Então por isso que você falou, cada um às vezes tira a sua conclusão ou cria a sua própria história dentro do livro. E muitos se identificam, muitos me procuram dizendo, eu me identifiquei com essa história. Eu vi a minha vida diferente, hoje eu encaro minha vida de outra forma. E isso que me faz feliz, sabe? Quando eu vejo o livro
na verdade, um objeto, né? Mas quando ele começa a se transformar, quando começam a enxergar ele de outra forma, os leitores, que é a parte fundamental disso tudo, o livro em si não seria nada sem o leitor, né? Então, o leitor, ele tira essa parte do livro como uma experiência para a sua vida, né? Ele começa a se identificar, eu passei por isso, que bom, ela superou, que legal. E aí eles me dizem, hoje eu aprendi a viver melhor. Isso não tem preço. É gratificante. Não tem, é gratificante. Então é isso que me faz assim ter a vontade de escrever mais e talvez ter uma terceira edição. Josiane, mais uma vez, muito obrigado. Foi um privilégio a nossa conversa. Eu agradeço mesmo. Muito obrigada. Conversamos então com Josiane Dutra, ela que nos trouxe o livro, que já está na 2ª edição. Nossa produção deve ter mostrado ao longo do programa as capas, né? São 2 capas, As Mortes de Sofia. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.